Fala galera, voltamos! Brinde, né, Pipo? Brinde, tudo bem aí, rapaziada? Ensolarada aqui em São Paulo. Morram de inveja. Estamos aqui para mais um Baribola, nosso quarto capítulo, nosso quarto vídeo, que hoje vai falar de um tema bem legal, Pipo. Vamos sim. E polêmico. E polêmico. A gente discute muito a capacidade dos técnicos brasileiros e hoje o trânsito que os argentinos têm por praticamente todo mundo, né? E aí, por que então aí você acha que os argentinos hoje têm muito mais mercado que os técnicos brasileiros? Lembrando que o Brasil já teve grandes treinadores, inclusive trabalhando em seleções e times importantes pelo mundo. Pipa, de fato o mercado se fechou para os técnicos brasileiros no velho continente nos últimos anos, né? Se a gente for parar para lembrar rapidamente, os últimos dois foram o Felipão e o Luxemburgo, né? O Felipão no Chelsea e o Luxemburgo trabalhou no Real Madrid. O Felipão também teve um tempo que ele trabalhou na seleção portuguesa. O Ricardo Gomes fez bons trabalhos na França, ganhou a Copa da França e Copa da Liga pelo PSG e depois foi vice-campeão francês pelo Bordeaux. Mas também é que o Ricardo já tinha atuado como jogador por lá, né? A exemplo do Abel, que também trabalhou em clubes franceses. Mas realmente são casos excepcionais, né? São profissionais que tinham criado raízes desses países. E hoje a gente tem aí pelo menos 2 técnicos argentinos entre os 10 grandes técnicos do momento no futebol internacional, né? Maurício Pochettino, técnico do Liverpool, do Tottenham, e o Diego Simeone, que é o técnico do Atlético de Madrid. Aliás, até para chegar no Pochettino no Simeone, vamos só fazer um recorte histórico, né? Eles, de certa forma, são herdeiros, descendentes de 2 grandes vertentes aí, que a gente pode estipular como ponto de partida aí os anos 70, né? Menotti de um lado e um pouco depois o Carlos Bilardo no outro. Não à toa foram os 2 técnicos argentinos campeões do mundo, né? E aí Menotti abre aí, digamos, essa vertente de técnicos de futebol mais aberto, mais ofensivo, enquanto isso o Bilardo com uma outra concepção e que tem aí talvez hoje o Simeone como o grande expoente dessa corrente. Mas a gente consegue observar nos treinadores argentinos, com um pouco mais de clareza, diferentes estilos de jogo, né? O Simeone é aquele técnico que trabalha mais a defesa, mais do contra-ataque, como a gente gosta de falar, mais reativo. O Pochettino é um treinador que ele consegue transitar bem por 2 mundos, e eu acho que é um tema que a gente até pode abordar um pouco mais à frente, que é um futebol, esse vai ser o futebol do futuro, de treinadores que consigam transitar pelos 2 mundos, saibam defender muito bem quando necessário e saibam atacar, saibam jogar com a bola quando preciso também. Aqui no Brasil eu só vejo um com essa capacidade de também vai chegar lá. E a gente consegue observar isso bem nos treinadores argentinos. O Gallardo é um outro que eu acho que é dessa escola semelhante ao do Pochettino, é um treinador que sabe nos momentos que tem que defender e nos momentos em que tem que atacar. E para mim o melhor dos argentinos aqui na América do Sul. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas a gente tem outros, muitos que também tiveram sucesso indo pelo lado mais do Simeone. Edgardo Balsa é um exemplo, né? Claro, Bicampeão da Libertadores com São Lourenço e LDU, campeão, tirou o Rosário Central no último ano de uma fila de 23 anos. Semifinal com São Paulo. Sem um título. Foi a semifinal do São Paulo com um time bem ruim, até na Libertadores de 2016. Então a gente consegue observar melhor esse panorama nos argentinos, né? Diferentes estilos de jogo. No Brasil, principalmente nos últimos anos... Carlos Bianchi era um outro nome importante dessa corrente. E quando o Bianchi, às vezes, no começo da década passada, naqueles grandes times do Boca, não foram raras, às vezes, em que o Bianchi estava perdendo o jogo de dificuldade, colocava mais um volante no time. Aqui no Brasil, isso teria, assim, acabaria provocando reações absolutamente iradas contra ele. Mas não, ele colocava um homem lá atrás, soltava alguém na frente, porque ele também sabia manejar melhor as peças que ele tinha, o tabuleiro tático. Sim, sem dúvida. Que vai de encontro a isso que a gente está discutindo. Os treinadores argentinos eles conseguem fazer essas alterações, transitar em 2 mundos com mais facilidade que os brasileiros. Hoje no futebol brasileiro eu consigo enxergar, pelo menos, se você tiver mais algum nome, coloca para a gente debater. 2 treinadores que conseguem fazer os seus times trabalharem bem com a bola nos pés. Thiago Nunes no Atlético Paranaense e o Fernando Diniz no Fluminense, brasileiros. E o São Paulo também no Trabalhar bem com a bola nos pés. Trabalhar bem com a bola nos pés. E o Renato Gaúcho também no Grêmio. São 3. Na Argentina a gente já tem um número maior, né, de treinadores. Tem o Gallardo no River. O Jorge Almiron. Tem o Almiron, que é o técnico do São Lourenço, que venceu o Palmeiras. Ele foi campeão argentino e vice-campeão de Libertadores com o Lanús fazendo isso. E não à toa,
o trabalho dele no exterior, logo depois de sair do Lanús, foi no Nacional de Medellín, que nos últimos anos também se acostumou a jogar assim. Outro nome também interessante dessa corrente de futebol é o Kudê, campeão no último final de semana com o Racing, campeão argentino, que já tinha feito um bom trabalho no Rosário Central, naquela Libertadores de 2016. Então é mais um treinador que vai nessa corrente mais ofensiva, que gosta de jogar com a bola. Tem o BKSS do Defensa e Justiça, que fez um campeonato auxiliar técnico de São Paulo na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, com o Chile e também com a Argentina, né? Na Copa de 14, na Copa América de 15, que o Chile foi campeão. Fazendo algo que, inclusive, eu reclamava aqui. Ele saiu do time dele, tirou uma licença de 1 mês e meio e foi trabalhar na Copa do Mundo. Sim. Eu, em 2018, defendia muitas vezes, né, que o Carille fizesse uma coisa em relação à comissão técnica da seleção brasileira. Outro treinador também do futebol argentino que vai nessa corrente é o Gabriel Renzi, que treina o Vélez. Então a gente tem muitos treinadores na Argentina que jogam um futebol que se propõe a um estilo muito semelhante ao que se pede na Europa hoje, que é um jogo de bola, um jogo com uma posse propositivo, um time que tem aproximações, que faça troca de passes, e não de times como os brasileiros. Vamos pegar aqui. Aí vem então a grande questão. Então aí vem a hora da gente falar do futebol brasileiro. Antagonismo. O que hoje vai assim, a corrente hegemônica lá é exatamente o inverso da nossa. Sim, sem dúvida. Porque aqui no Brasil a gente tem observado cada vez mais os times que jogam na defesa, jogam por uma bola, jogam na ligação direta. E isso no futebol europeu não existe em grandes centros, né? Se você pega Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Manchester City, os times da Premier League, e também avançando mais, Barcelona, Real Madrid, outros gigantes do continente não jogam dessa forma. Não jogam não, e eu acho que isso no futebol brasileiro tem muito a ver com uma mudança que começou nos anos 80, aquele debate idiota que o Brasil acabou fomentando, né, após perder a Copa de 82, de que futebol arte, futebol, né, de troca de passe, bonito e tal, aquilo estava superado, que afinal de contas a gente tinha que aderir ao futebol mais de força. Uhum. O que é um debate absolutamente irracional, porque uma coisa ela não exclui a outra, né? Elas se agregam. E, inclusive, em 86, essa mudança, esse ponto de virada no futebol brasileiro, ele fica tão evidente que o Tele Santana, que certamente foi o maior símbolo, a maior expressão desse futebol bonito, bem jogado, ele se torna o primeiro técnico brasileiro na história a jogar com 2 volantes duros de marcação numa Copa do Mundo, Elzo e Alemão, isso em 86, o que é uma coisa pouco discutida. E os que vieram depois, eles radicalizaram esse modelo. E é daí que vem essa corrente, que começou com o Lazzaroni lá atrás, e no Rio de Janeiro, veja, porque a gente culpa muito a tal escola gaúcha hoje, sim, mas isso, assim, o DNA disso estava lá no Lazzaroni. E depois vem Filipão e toda essa corrente que a gente conhece hoje. Então, o futebol brasileiro sempre foi um futebol de talento, um futebol do improviso, um futebol da decisão pessoal. Isso mudou, o futebol mudou, é óbvio. Você não ganha mais jogos com apenas um craque, ou com 2, 3, juntando talentos e sem um mínimo de organização como time. Isso não existe mais porque o futebol evoluiu. A parte tática evoluiu muito, a parte física evoluiu muito. Mas parece que o Brasil está começando a deixar um pouco de lado esse sentido, né, essas questões do talento, para amarrar os jogadores num sentido tático mais físico, num jogo mais disputado e deixando de lado um pouco o talento. Este, para mim, aí talvez a consequência mais séria desse modelo que se tornou preponderante no Brasil, porque ele vai deixando consequências que vão se enraizando. Então, vai ser muito difícil, por exemplo, a gente recuar um pouco no tempo, ou pelo menos fazer uma virada brusca em relação a isso, e em algum momento da nossa história futura, aí, enfim, no nosso futuro, transformar, por exemplo, um time que jogue à base não só de troca de passe, mas também de drible e de decisão pessoal. Quer dizer, a gente tem que tirar um pouco as amarras do talento. Para citar um outro exemplo, a gente tem o Campeonato Brasileiro do ano passado. Se a gente pega os 5 primeiros, Palmeiras campeão jogava dessa forma. O Internacional, terceiro colocado, jogava dessa forma. O São Paulo, quinto colocado, jogava dessa forma. Só o Grêmio, durante o ano, jogou assim. E o Flamengo, em alguns momentos, com o Barbieri e outros com o Dorival, conseguiu também impor um jogo mais propositivo. A maioria dos times no Brasil joga dessa forma, Pedro. A maioria dos times joga assim e não é só aí uma questão, por exemplo, de você mudar nomes aí de técnicos e de jogadores, né? O jogador ele já vem formado assim, ele já cresce, ele já está crescendo com esse tipo de ideia, né? Então,
Hoje, por exemplo, é muito raro o jogador que vai para um contra um, ele não é mais condicionado isso. Não é mais um estímulo. Não é mais. Se o jogador de ataque ele chega perto da área, ele tem um marcador à frente dele, ele é hoje estimulado, está no subconsciente dele, está no córtex cerebral dele, esperar a passagem de alguém, esperar a aproximação de alguém, para aí ele praticamente recomeçar o lance. Então isso também tira a velocidade do jogo. Ele não tem mais a iniciativa de, por exemplo, tentar um drible lá no marcador dele. Aquele lance antológico ali do Robinho dando aquelas pedaladas em cima do Rogério, isso dá a impressão de que nunca mais vai acontecer no futebol brasileiro. A gente falava da capacidade de inserção no mercado de técnicos argentinos e brasileiros. Tem um dado que eu acho assim, exemplar a respeito disso, e a gente já conversou algumas vezes, que é o número de técnicos dos dois países que trabalharam nas últimas eliminatórias. Mais ou menos aí, lá pelo final de 2016, quando as eliminatórias já entravam naquela fase final, muitos países já tinham sido eliminados. Quando restavam, 102 países, mais ou menos metade daqueles começaram. 7 argentinos trabalhavam e apenas um brasileiro, que era o Tite. A Argentina tinha 5 na América do Sul, tinha o Bausa e tinha também o Hector Cooper, que foi para a Copa do Mundo com o Egito. Então, isso dá também a real proporção hoje daquilo que cada um consegue conquistar no mercado internacional. Eu queria mostrar um negócio aqui, já que a gente falou de argentinos, nessas relíquias aqui, essa revista France Football, falando sobre Ronaldo Fenômeno, naquela época de muitas conclusões e tal, mas me chamou a atenção a história, mais uma das muitas histórias de Marcelo Gallardo lá no futebol francês. O Gallardo foi jogador do Mônaco e era um cara que aprontava confusão assim, a todo tempo. Aliás, tem uma briga famosa dele com o Sonny Anderson também, né? Era um cara, não era alguém fácil. Mas hoje é um grande treinador, né? Aprendeu muito. Talvez o melhor da América do Sul hoje. Hoje? Eu acho que sim. Eu acho que é um cara que ou ele vai dirigir a seleção argentina, ou enfim, daqui a pouco ele retorna lá para a Europa para retomar a carreira dele por lá, só que agora como treinador de futebol. Sem dúvida. A gente está chegando ao final desse vídeo, queria pedir para você deixar o seu curtir aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar as notificações. A gente está produzindo bastante conteúdo legal. Tem 3 vídeos aí já no canal que você pode conferir além desse, né? Ficando por aqui nessa sexta-feira, tomando uma cervejinha. Acabou. Falando sobre os técnicos brasileiros, argentinos, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários aí também, sugestões de pauta e tal, que a gente vai debater aqui nas próximas semanas, tá certo? Valeu, Pipa. É isso aí, galera. Até a próxima. Até mais.